Esse é o episódio de update do clube. Aqui a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura. Quando a gente não tá muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes. E para continuar nos acompanhando, somos o @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje é o nosso episódio de update. Aê! Aquele episódio clássico, né, que a gente indica algo para você ler, ouvir, assistir. E, é claro, mais indicações você encontra no @Clube da Não Cultura. Isso aí. Lembrando que o episódio de hoje, ele é um update um pouco diferente, porque a gente vai falar de uma leitura específica, né, que a gente fez em conjunto aí nesse último mês, nesses 2 últimos meses, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, né, lançamento desse ano pela Companhia das Letras. E, só para, né, quem contextualizar e quem tá nos ouvindo e não sabe ainda, Uma Família Feliz partiu de um filme, né, que o Rafael Montes roteirizou, estrelado pela Grazi Massafera, o Reinaldo Gianecchini, e essa história, né, vai contar, então, a trama da Eva e do Vicente, né? A Eva e o Vicente, eles têm uma família ali aparentemente feliz e perfeita, né? Vivem num condomínio ali só de muito luxuoso do Rio de Janeiro, só gente de uma boa classe social ali, alta, média pra alta, tem acesso. O Blue Paradise. O Blue Paradise. Eu morro com esse nome. Sim. Mas eles vivem ali com as filhas gêmeas deles, né? A Ângela e a Sara. E eles vão lidar ali, né? Com o nascimento, né? De um novo bebê, que é o Lucas, que, né, vai meio que guiar, assim, essa história e mudar um pouco também a dinâmica ali dos dois. Porque a partir daí, uma série de situações estranhas vão acontecendo, envolvendo violência infantil, né, de certa forma, e as acusações e dúvidas, né, acabam recaindo pra cima da Eva, e aí fica uma coisa meio que assim, ela tem que provar que não é uma doida, né, que não é uma pessoa violenta, ao mesmo tempo ela duvida de si mesma, e enfim, sugiro que vocês procurem essa leitura, porque eu acho que é bem divertida. Já dando meu parecer aqui, eu acho que é um livro divertido. E eu fiquei curioso até pra ver o filme, porque o livro ele veio depois, né? Então, eu queria até saber da Camila se tu chegou a assistir o filme, se ficou curiosa também, enfim. Então, eu queria muito ver, e daí foi difícil achar nos cinemas aqui do Rio Grande do Sul, né, aqui no nosso país, Porto Alegre. Então, eu não consegui assistir também. Eu queria muito ver, justamente porque quando eu vi, né, que veio antes do roteiro e depois do livro, algumas coisas ficaram claras pra mim, assim, de que dessa certa falta de profundidade em algumas coisinhas, assim, que ficaram meio soltas na história. E daí a gente entende, né, que, enfim, são formatos completamente diferentes, então acho que faz sentido na hora de ter adaptado esse roteiro para um romance, algumas coisas terem ficado um pouco para trás. E eu queria muito assistir. Eu acho que deu um super match, assim, pelo que eu vi nos trailers e as críticas da Grazi e do Reinaldo Gianecchini. Confesso que ao saber, né, que quem ia interpretar os personagens, eu coloquei muito essa visão deles na minha leitura, então eu imaginava muito essa interpretação, as caras e bocas, o jeito, assim, de se portar, principalmente do Reinaldo Gianecchini, né, no personagem... Gente, me fugiu o nome dele. Do Vicente. Do Vicente. Porque, enfim, a gente acaba idealizando porque já sabe quem são as pessoas. E daí eu ficava muito já imaginando qualquer trejeito, coisa assim, né, como que, sei lá, o Reinaldo Gianecchini faria. E a Grazi Massafera. Principalmente nos momentos que a Eva ficava mais maluquinha da cabeça, daí ela faria de tal jeito, sabe? Então, acho que isso é legal também. Eu acho interessante essa experiência de a gente já ter uma imaginação meio sobreposta, assim, sabe? É uma coisa interessante. Sim, eu também passei pelo mesmo, assim, sabendo quem estava interpretando, eu consegui imaginar também a Grazi e o Reinaldo Gianecchini ali nas situações. Vale dizer que a direção é do José Eduardo Belmonte, né? Pra quem quiser saber mais aí também do filme. E
Acho que a partir daqui, acho que a gente vai entrar numa seara de spoilers, então é bom avisar aí pra quem não leu. Tomar cuidado, né, com os próximos comentários que a gente vai fazer. Mas eu queria trazer, eu acho que a questão das situações que de certa forma são utilizadas pra fazer uma crítica social ali daquele contexto, né? Porque a Eva e o Vicente, eles são pessoas que eles estão, na verdade, mais almejando estar num patamar de vida alto do que necessariamente estão nesse patamar, né? O Vicente, ele trabalha ali numa empresa, ele é advogado, e ele tem uma promessa de uma promoção, né, pra acontecer aí, e ao mesmo tempo ele leva uma vida confortável ali com a Eva, né, que é ali condomínio que é luxuoso, né, que é de pessoas, enfim, com dinheiro mesmo. Eles têm uma empregada, eles... as meninas, né, estudam numa boa escola, que é perto, que tudo fica meio dentro do condomínio. É bem aquele tipo de clube, né, que a gente fala que condomínio clube, onde tem tudo lá. Tem mercado, tem hospital, tem, sei lá, tem tudo, né, naquele condomínio. Até achei uma coisa até meio bem hollywoodiana, assim, para pra pensar. E, inclusive, isso que eu também queria ressaltar, que eu acho que esse livro, ele traz uma carga de que não necessariamente ele poderia se passar só no Brasil. Eu acho que ele poderia se passar em qualquer lugar. E eu acho que isso acaba deixando a história, pelo menos no início, pra mim, um pouco maçante, assim, porque eu não conseguia me identificar. Sim, exato. Eu não conseguia me identificar com os personagens, porque eu achava tudo muito, assim, espetaculoso Meio caricato. e caricato, exatamente. Foi essa mesma percepção que eu tive de ter essa caricatura, assim, e de não trazer tanta identificação Brasil, que é uma coisa presente em outros livros do Rafael Montes e até de outros escritores nacionais, assim, que enfim, é tentar relacionar com o que a gente vive aqui regionalmente ou com a nossa cultura e tal. E aí eu achava muito tudo... esse não é o livro que eu pensava que era, sabe? Meio Uma chapa coisa meio... branca, né? É meio chapa branca. daí tu fica, sabe, meio, Sim. sei lá. Uma difícil coisa explicar. que eu gosto, assim, é que tem essa questão da maternidade e a gente, né, quem nos ouve também já sabe que a gente gosta desse tema. Então, essa parte eu acho legal, só que ao mesmo tempo me pareceu que na verdade é um homem escrevendo sobre maternidade. Então, eu sentia que algumas coisas eram muito superficiais ou de coisas do tipo que o Rafael ouviu pessoas e mulheres falando e meio que tentou replicar na história, sabe? E às vezes me pegava muito esse negócio de umas cenas também que eu acho que não funcionava porque não passava veracidade, sabe? Até tem um trecho aqui que eu marquei que eu até, que é assim, ó, abre aspas, né? Eu ia dizer hashtag, doido. Após desligar, Ângela puxa Sarah da mesa e as duas saltam no sofá de mãos dadas enquanto gritam, um irmãozinho. Vicente se junta a elas, girando, pulando, jogando almofadas. Ele me estende a mão, me chama pra brincadeira. Hesito, mas aceito. Faço cosquinhas em Ângela, depois em Sarah. As duas me atacam de volta, eu me engasgo com as gargalhadas e peço socorro a Vicente. Aos poucos, relaxo e me divirto. E aí, o meu comentário foi tipo assim, eu marquei isso e botei assim, isso acontece na vida real? Mas sabe que esse tipo de cena me parece muito... por isso que eu também achei o livro bastante caricato, mas me parece muito aquela coisa do roteiro. E aí eu acho que ele não soube arrumar isso pro livro, sabe? Tipo, é uma coisa que eu imagino muito acontecendo de forma natural, pra poder, obviamente, trazer o seu exagero na cena, que é aquela família que é só uma aparência de felicidade, pois não é. E ok, porque eu tô vendo no cinema e tal, mas eu acho que pro livro cai nisso aí que tu falou, fica meio... Sim, foge um pouco, né? E eu também acho que é meio que por isso, eu acho que propositalmente ele colocou umas situações pra parecer caricato. Pra gente pensar, olhar e pensar, nossa, que família de comercial de margarina, e na verdade tudo é uma hipocrisia. Só que eu acho que acaba escorregando nisso mesmo, sabe? Não parece real. Acho que ele deveria fazer de outra forma, mais sutil, talvez. E a mesma coisa que eu sinto quando ele vai passar por várias questões. Tem um certo momento da história que a Eva vai ser acusada de ser racista ali com a empregada doméstica dela.
E, tipo assim, a protagonista fica se questionando e fica naquele discurso, tipo assim, não, eu não sou racista. Aí ela, em um momento, pensa assim, não, mas... aí ela fica mais... E aí ela fica mais baqueada com o fato dela ter sido acusada de ser uma péssima mãe do que ser racista. Porque é tipo assim, racista até que relevo, mas ser uma péssima mãe... Sabe, daí eu acho que fica isso tudo muito superficial ele acaba não aprofundando e aí também logo acontece outras coisas e ela esquece do que aconteceu. Então, acho que sabe que foi tipo assim, eu vou criticar isso aqui da sociedade? Tipo assim, eu acho que o povo do Twitter vai gostar, mas não teve profundidade. Eu acho que isso é um dos conjuntos que eu, na minha leitura, interpretei como quase que uma ponta solta. Não isso exatamente que tu citou, mas acho que isso é uma das coisas, porque eu senti que tipo, a gente tem vários personagens, tá? Que estão inseridos naquela história. E aí chega um momento que eu acho que é personagem demais pro meu gosto, sendo bem sincero. Porque eu acho que alguns personagens estão ali por algum motivo, e outros não estão por motivo nenhum, aparentemente. Porque daí acontece uma determinada cena como essa, por exemplo, e daí tu tá esperando que aquilo se desenrole, mas aí no fim... Tá, o que foi aquilo, afinal? Foi pra ser um devaneio da Eva, porque fez a Eva se questionar, pra reafirmar a Eva como uma pessoa noiada, etc, etc. Então, acho que acabou virando muito personagem e meio que alguns estavam ali pra cancelar a Eva, que teve um momento que, né, vamos cancelar a Eva, não sei o que é o negócio do bebê reborn lá que rola. Então, acho que ficou meio... Por que isso tá acontecendo, sabe? Por que meio que poderia economizar umas 5 páginas? Aí eu ficava tipo... Aonde isso tá me levando? Sim, sabe? Também acho. Até é importante tu falar isso do bebê reborn, que a gente não mencionou aqui. A Eva trabalha com isso, ela faz bebês reborns, né? Que são bebês ultra realistas, assim. Pra, enfim, uma série de situações. Tem uma encomenda que ela recebe logo no início da história, que é eu não lembro o nome da mulher, mas é de um bebê que essa mulher perdeu, né? Quando ele ainda era muito novo, acho que tinha 2 anos no máximo. E ela refaz, né, pra exatamente essa pessoa ficar com esse bebê reborn e lidar ali com as situações dela, né? Não entra, enfim, muito no caso ali específico, mas a gente entende então que o trabalho dela também tem uma certa influência sobre a forma como ela enxerga a maternidade, né? E ao mesmo tempo que eu falei, que eu meio que descasquei falando que ele trabalhou de forma meio superficial, eu achei interessante o fato de que ela fica se duvidando o tempo todo sobre ela ser ou não uma boa mãe, né? E sobre qual o limite dela e sobre as atitudes dela em relação à criação daquelas crianças ali. Porque quando começa a acontecer casos de violência, né, em que o bebê dela, depois, né, de nascido, aparece com um hematoma, depois as gêmeas aparecem com hematomas, e acontece dela também ter situações em que ela não sabe o que aconteceu porque ela dormiu, ou enfim, não sabe realmente o que aconteceu, ou tomou uma taça de vinho lá e não esqueceu. Eu acho que essa parte é legal, é bem construída, sabe? Eu acho que funciona. Também acho. Mas... E eu acho que se o Rafael tivesse ido por esse caminho dessa dúvida sobre o que ela fazia ou não, funcionaria melhor do que o caminho que ele tomou. Porque ela se coloca num lugar, depois, muito rápido, de tipo, não sou eu que tô fazendo isso, vamos atrás de descobrir o que acontece. E aí chega um momento da história que ela quer incriminar o Vicente, né, da situação, do que tá acontecendo, só que aí ela não sabe muito bem como, daí ela vira meio espiã, assim, aí vira uma coisa que eu acho que vai pra outro lugar, sabe? Eu acho que acaba se tornando um livro mais previsível do que eu tava esperando. E aí tem um momento, que eu não vou lembrar agora exatamente que momento, mas que eu fico assim, nossa, que bom, não que bom, mas assim, que legal que é isso, sabe? E aí pra mim tudo se linkou, assim, tudo fez sentido.
Eu sei exatamente o que é, mas enfim, não quero liberar um spoiler. Mas é quando... Sim, tu tá falando do plot twist principal ali, né? Da Não. descoberta, não? Da descoberta do final? É. Tá engraçado a gente por enigma. Mas não é? Não? É uma coisa anterior que acontece. Que tem a cena lá do banheiro, que ela ouve um cochicho com as crianças, do Vicente com as meninas. Tá, sim, aham. Tá. Engraçado a gente falando por códigos. Pois é, aquele momento ali pra mim, eu fiquei... interessante. Porque daí eu acho que as coisas foram se... Não que eu ache assim, isso é uma grande trama original, tá? Mas eu achei que até ali, a construção, como a gente falou, casava muito com maternidade, em como lidar com uma situação assim, e que como as coisas estavam sendo construídas. E aí, de novo, a gente derrapa quando vai pro... eu preciso provar que o fulaninho fez alguma coisa, eu preciso ir atrás de provar. E aí eu acho que tem esses momentos que a gente perde e ganha, sabe? É como se o livro fosse quase uma montanha-russa, assim, de... Por exemplo, pra mim, ele foi um livro que prendeu muito a minha atenção. Tipo assim, do início ao fim, eu preciso terminar esse livro, sabe? Não quero seguir a vida assim antes de terminar. Então isso é uma grande qualidade. Em contraponto, além dele ter esse desequilíbrio de, eu acho que é isso, eu descobri. Aí surge uma coisa nova da fulaninha lá, da vizinha, não sei o quê. Aí daqui a pouco, desce a expectativa, sabe? Quase como se a gente subisse e descesse. E aí tem outra coisa também, que é o início. O início, pra mim, é muito pouco interessante, o que é um problema. Porque o Rafael Montes começa do fim, né? Ele, o fim. Que é uma boa jogada. Eu gosto dele ter começado do fim, assim. Eu também acho, só que aí ele começa muito forte e já na próxima página já fica... Sim, de novo. Então é isso. Pra mim, o livro o tempo inteiro assim. E daí, quando começa pelo fim e segue muitas páginas, a gente tem uma gama de páginas, assim, bem demoradinhas, bem lentinhas. E aí fica lá no sobe e desce, até que a Eva vai nos conquistando, assim. Então, eu fico meio sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uhum. O que eu senti, que nem tu falou que a Eva vai nos conquistando, isso acontece, pra mim, mais da metade do livro pro final do que lá no início. E pra mim isso é um grande problema, porque... por mais que eu entenda o que ele quer trazer ali, que são pessoas extremamente estereotipadas da classe média alta, que passam por problema de branco, né, que nem as pessoas falam. E assim, não tem uma humanidade logo no início que faz a gente querer saber mais dessas pessoas. Porque, sinceramente, até a metade do livro eu tava, tipo, com ódio de todo mundo. E pensando assim, Eva... Sabe, assim, eu deveria gostar de ti, mas eu não tô gostando. Tipo, até o lance dela se ver ali em dúvida com as questões dela. E, assim, até o momento em que, principalmente do início, né, que ela tá grávida e depois cuidando do bebê e tá todo mundo, tipo, um inferno dentro de casa, porque aí as pessoas não fazem as coisas delas e não vivem sem a interferência dela ali, né? A Sarah não toma o remédio se ela não fala que é pra tomar o remédio. Ninguém lava a louça se ela não lava a louça. Coisas que eu acho que acontecem na vida real, tá? Não tô dizendo que não. Acontece muito. Mas nesse momento que eu acho que eu devia ser mais empático com ela fazia uma coisa que me irritava, ou ela não era tão humana a ponto de eu me importar com o trabalho que ela tava lidando, sabe? Não, eu te entendo 1000%, porque por isso que eu digo que é um problema, porque eu acho que começa bem, depois a gente entra nessa montanha-russa e demora a engrenar. Pra mim foi difícil engrenar, assim, porque eu até, quando eu fiz a resenha no Scooby, eu botei que parecia que eu saí do fim, mas continuava no fim, porque tava insuportável, assim. Porque nos primeiros capítulos, a gente tem um excesso de descrições dos vizinhos, do condomínio, e, gente, é normal, eu sei, só que aí que tá, isso não trouxe... essa, que nem Fê falou, essa coisa da gente se sentir próximo, de ter causado empatia pro leitor. Ficou chato, sabe? Daí, tipo, meio que demorou pra gente entender o contexto com a personagem, porque parecia que era só uma descrição de um... Que a gente falou de um monte de coisa que o Twitter ia gostar. Tipo, são pessoas hipócritas, riquinhas, e essa mulher, enfim, se infiltrou ali. E daí mas e a história, sabe? Então acho que isso me incomodou também, porque engrena muito depois, assim, sabe? Sim. E agora acho que trazendo pro plot twist principal, que obviamente a gente não vai falar qual é, mas eu queria saber o que tu achou, Camila, se tu esperava, porque me pegou de surpresa. Eu vou confessar que eu gostei, assim, da escolha.
Cara, eu achei o final muito. Se eu falei que o resto era caricato, o final pra mim foi muito caricato, tá? Eu achei. Ah, isso sim, total. Ele é muito. Tipo assim. Revelações mexicanas. Mas eu acho muito. Eu achei bom, sim. Eu também não tava esperando, na verdade. Não é uma coisa que, tipo, tinha passado pela minha cabeça. Acho que foi bem feito, é totalmente, tipo, faz sentido. Mas aí me colocou nesse lugar de meio que não aceitar por causa do que eu falei antes. Que é aquela cena do que acontece lá. Porque daí eu já acho que, pra mim, aquilo ou é uma ponta solta, ou eu buguei, né? Várias opções. Ou sei lá, Sabe faz o que eu sentido. acho que é? Sabe quando um autor faz um quem matou e ele tá querendo que o público se disperse Acho, sim. nas opções ali, e aí coloca um negócio assim que vai dizer, é o fulano de tal. Aí depois tem outra cena que pensa assim, é o fulano de tal, é o ciclano, é o beltrano. E deixa a gente. Eu acho que aquela cena que tu mencionou ali, mais da metade do livro, é nesse sentido aí, do tipo assim, vou tentar confundir, o pessoal vai achar que é isso, mas na verdade é isso. Sabe? Não, eu também acho. Mas o que me levou a acreditar muito nessa fic é que isso também é um elemento da história. Porque, na real, o que ele fala fica parecendo que sim, aquilo acontece e é um segredo entre eles. Uhum. E aí, isso se consolida pro plot principal. Então a Nananã fez Aham. porque... Sim, Entende? sim, sim. Então, esse foi meio que meu raciocínio. Mas eu acho que se for assim, a fic que eu, Camila, criei, né? E tá tudo bem, porque a gente, como leitor, cria. Daí eu já pensei, tá, mas ele para mim consolidou isso muito forte no livro, tá? Pelo jeito que foi retratado ali. Mas depois parece que aquilo ficou flutuando. Daí me leva a crer que pode ter sido, tipo, só mesmo pra enganar mesmo, sabe? E tá tudo bem. Sim. Mas eu gosto dessa minha teoria, de que uma coisa está ligada à outra, sabe? Sim, Uma sim. Eu construção, acho assim. que. Eu acho que isso não me incomodou, assim, também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que daqui a pouco é aberto à interpretação. Porque eu acho que o livro, ele passa muito pela visão da Eva, né? Então, por mais que não seja em primeira pessoa... É em primeira pessoa? Que agora é em primeira pessoa, sim. É, né? Sabe que eu fiquei... Pois Agora eu fiquei pensando... lembrando. Gente, eu terminei esse livro hoje e eu tô com essa dúvida. Peraí que eu vou ler aqui uma parte. Não, Ao sim, vivo, é em pessoal. primeira, sim. Porque eu Não, acabei de isso com ler certeza. Porque também tem momentos que a gente fica meio... Ela é meio uma narradora não confiável, né? Em alguns Sim, exato. momentos. Mas ela é em primeira pessoa, e o que eu quero dizer é o seguinte: como a gente só tem essa visão, a gente não sabe, né? Se daqui a Uhum. pouco essa tua teoria aí não tá certa, né? Eu acho que a Vice. ideia é deixar aberto. Talvez ele pensou nisso mesmo, tipo, eu vou deixar aberto aqui, cada um vai por um lado. Eu confesso que eu nem me liguei, né? Mas agora tu falando, eu realmente faz sentido, né? Ahn, mas, enfim, tirando tudo isso que a gente falou mal, bastante mal, mas eu fechei num 3,5 de 5, porque eu acho que a escrita do Rafael tá ali, tá boa, né? A gente tem aqueles problemas que a gente fala que, na verdade, é mais de enredo do que necessariamente de escrita. Eu acho que ele escreve bem e um ponto muito positivo que nem a Camila trouxe ali é que a gente fica envolvido e quer saber o que vai acontecer, né? Apesar de ser um início mais entediante, assim, tem que dar uma forçadinha ali, mas como a premissa é muito boa e a cena inicial, que é a final também, é muito boa, deixa a gente muito curioso para entender o que acontece. E aí, quando o livro tava lá nos 35, 36%, eu comecei a ficar muito encucado com a história, porque pra mim nada fazia sentido, e aí eu precisava de um plot twist muito bom, e ele me entregou isso, assim, eu gostei. Bem novelão mexicano mesmo, assim, bem caricato, que nem tu falou, um negócio assim, que me lembrou, inclusive, um livro da Agatha Christie, que é A Casa Torta, que é um dos meus favoritos, é muito bom, o livro dela, e que tem até um plot meio parecido, assim, mas é uma coisa que eu não tava esperando e que eu curti, né? Então eu achei que pela criatividade, pela escrita e pela premissa e pelo plot twist,
fechou num bom pra mais, assim, sabe? Eu também fechei em 13,5, porque compartilho da mesma opinião, assim, tem a questão do início, tem algumas coisas que eu acho que ficaram soltas, tem uma descrição ali desnecessária, os personagens flutuando, e uma certa confusão, mas eu acho que isso é muito sobre o roteiro ter vindo primeiro, e daí algo... Daí a gente vai entrar num campo de outro assunto, que eu acho que é mercado editorial também. Eu assim, né, de vai entrar outro assunto no meio. Mas o update é livre aqui, então o que eu vejo cada vez mais é que é muito sobre o Rafael Monte ser um nome muito forte no mercado, ele e vários outros autores e autoras. E é mais diferente do que autores estão começando. Ou seja, Rafael Monte tem que me entregar em 2 meses um livro novo, tá? Beijo, se vira. E daí eu acho que isso muitas vezes, para muitos autores, abre sim uma certa margem para o erro, no sentido de que o livro não entrega sempre a mesma qualidade que se espera daquele autor, ou enfim, até em questão de outras coisas, de tipo, daqui a pouco lapidar mais o texto, de revisar mais o texto. Eu vejo isso cada vez mais com autores que são consagrados, que têm nome, que são premiados e são, enfim, uma escrita muito foda, mas que se perde um pouco nisso do mercado, demanda, né? Capitalismo. Exato. Então, assim, querem um novo livro, te vira, sabe? Sim. Analisando que... Eu vi uma entrevista dele com a Grazi pra Foquinha, né? Eles falando bem quando estreou o filme, assim, nos cinemas. E... primeiro que eu adorei a Grazi falando que ela adorou a ideia do personagem. Ela gosta de fazer suspense, ela já disse até que é pra ele fazer um terror que ela faz, que ela vira a cabeça e tudo. Gostei disso, achei legal, gostei dessa importância que ela dá pra histórias de terror, porque realmente eu acho que como ator é muito interessante, porque é o tipo de personagem que te deixa mais livre pra experimentar. Em relação à história de Uma Família Feliz, é uma história que ele tinha engavetada já desde 2017, se eu não me engano, como um projeto audiovisual, né? Então, o que ele falou nessa entrevista, né? Não de forma ipsis literis, porque, enfim, não lembro direito. Mas, basicamente, ele disse que, conforme eles foram gravando o filme, então acredito que tenha sido no ano passado, ele começou a sentir vontade de escrever o livro para aprofundar mais nos personagens, né? De ficar pensando, mas de onde veio isso da Eva, né, e tal. E aí ele traz também a questão, que a gente nem falou aqui, da mãe dela, que acaba sendo uma influência para como ela é hoje, né? E como ela cria os filhos dela hoje. E fica muito claro, que nem tu falou ali, que é um negócio que veio de agora. Daqui a pouco ele nem tava pensando em lançar agora, mas daqui a pouco a companhia disse assim, fulano, você tem que entregar um livro agora pra gente. E aí ele já emendou uma coisa na outra e entregou, entendeu? E outra coisa que eu queria trazer aqui é que o Rafael, dos últimos 3 anos pra cá, ele tá mais focado no audiovisual, né? Ele tava escrevendo novela pra Max, Beleza Fatal, que, se não me engano, estreia no início do ano que vem, janeiro, parece, de 2025. Ele fez a adaptação de Menina que Roubou os Pais e Matou os Pais, não sei o que, os pais, né, da Suzanne Richthofen. Mais um filme. Ele fez ele ajudou em roteiro de várias outras séries e outras coisas ali da Globoplay, se eu não me engano. Ele tá mais focado nessa área hoje do que necessariamente nos livros, né? Ele fez os roteiros de Bom Dia, Verônica, enfim. Então, talvez tenha essa coisa do tipo assim, agora ele tem uma visão escrita, né, de escrita, que tá mais focada num roteiro, num negócio pra cinema ou TV, e isso meio que perdeu um pouco do negócio da literatura que ele tinha no início dos livros dele, sabe? Porque ele tá focado em outros projetos. E talvez no futuro, quando ele
pare um pouco com essa ideia do cinema e da TV e queira focar mais na literatura, volte, né, a escrita dele para a literatura que a gente já conhece. Então, tem isso, né? Uma coisa vai levando a outra. Eu acho que tem muito isso também, a questão do mercado, que ele é um cara reconhecido, então, né, tem as entreguinhas, tem as pautinhas dele, mas tem muito sobre estar mais envolvido em projetos que têm formatos diferentes. Mas eu acho que, assim, o que fica de resumo disso tudo é que é um livro bom, é um livro que vale a pena, que a gente consegue se prender. Para algumas pessoas, talvez, esse início tenha mais impacto, no sentido de, tipo, vou abandonar, não gostei, enfim, vai muito também do ritmo, do momento, se a pessoa tá afim, aquela coisa toda. Eu realmente queria ler, tava bem curiosa, e às vezes também, se eu tô numa vibe que, eu quero ler, mesmo eu achando ruim, eu quero ler até pra criticar, então eu fui até o fim, e eu gostei, então... Eu acho que o que podemos dizer é que é um bom livro, né, Felipe? Vale a pena, não é uma coisa que você vai vale odiar, a pena. acho difícil. Não, total. A gente sempre traz aqui a nossa visão mais crítica, porque é o nosso propósito como leitores aqui no clube, né? Mas é um livro ótimo para você sentar e ler, assim, de forma bem divertida, despretensiosa. Tem um plot legal, né? Os personagens não vão ficar marcados na sua vida, assim, mas eles têm uma função importante ali pra história e cumprem o seu papel, assim. Então, nesse sentido, é bem legal, sim. Tá, então, temos um episódio? Temos mais um episódio que aí deixa essa grande dica de uma família feliz. Se você gosta do gênero, a gente vai deixar o link pra compra da Amazon aqui na descrição do episódio. Se você comprar essa semana, né, que tá saindo o episódio, tá um valorzinho bem bom do e-book, então vale a pena. Compre com o nosso link que vai estar na descrição. Isso aí. E qualquer coisa você vai achar lá também nos nossos stories do Instagram, @Clube da Não Cultura. Um beijo e até semana que vem. Um beijo!